todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente você já ouviu várias vezes alguém citar esse versículo com o sentido de que tudo o que acontece na nossa vida, no final das contas, coopera para o nosso bem-estar ou para o nosso conforto pessoal. A ideia que alguns têm é que, no final de tudo, no apagar das luzes, tudo que acontece na nossa vida acaba contribuindo para o nosso sucesso pessoal. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Bem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, realmente o texto está afirmando. Mas a questão é: o que a palavra bem quer dizer nesse texto? Ou colocando de outro modo, o que o autor queria dizer quando declarou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Primeiramente, o que ele se refere com a frase todas as coisas? O que podemos definir como bem de acordo com esse texto? E, finalmente, quem são aqueles que amam a Deus, de acordo com o sentido que o autor está dando aqui nessa passagem? Então, eu te convido a fazermos uma breve análise desse texto e tentarmos responder às perguntas que nós acabamos de fazer agora. Bem, primeiramente, o texto menciona um propósito e emprega dois qualificativos para definir aqueles que farão parte dele. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, note que o texto menciona que participarão desse propósito aqueles que amam a Deus, ou seja, aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor e a determinam de acordo com a sua vontade. Amar a Deus, no contexto bíblico, é sinônimo de obedecê-lo. Nós podemos conferir isso lá em 1 João, capítulo 2, versículo 5. Em segundo lugar, o texto também afirma que participarão aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra usada aqui significa estabelecer ou publicar algo antes. O apóstolo quer dizer que essas pessoas foram chamadas para participar especialmente de um projeto específico que Deus planejou para elas. O texto acrescenta que todas as coisas convergem e contribuem para que este propósito seja alcançado na vida daqueles que Deus escolheu para participarem dele. Ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. A palavra grega, que é traduzida aqui como cooperam, sinergel, significa literalmente trabalhar junto com alguém para determinado objetivo. Então, o texto significa que tudo o que acontece na nossa vida faz parte de um grandioso plano que, no final das contas, coopera para que um propósito maior seja alcançado na nossa vida. Então, diante do que foi dito, surge naturalmente uma pergunta: a que propósito a passagem está se referindo? Bem, o versículo 28 define esse propósito como sendo o bem. A palavra grega traduzida aqui por bem é agathos, e ela tem o sentido de algo excelente. E quando aplicada a uma pessoa, ela se refere à perfeição moral. Certamente o texto não está se referindo a um bem subjetivo e circunstancial, mas sim ao bem no sentido objetivo e absoluto. O bem aqui não descreve o bem-estar pessoal de alguém, mas sim o bem supremo, no sentido absoluto da palavra. Note que no versículo 29, o apóstolo responde de modo mais claro a que bem ele se refere. Ele diz: para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A palavra grega, traduzida aqui por conformes, simorphos, significa literalmente ter ou tomar a mesma forma e tem o sentido de semelhante a ou parecido com alguém. Então a palavra traduzida aqui como imagem, eikon, ela se refere a uma gravura ou imagem esculpida de alguém. Então o projeto final de Deus para cada um de nós é que sejamos conformados
a imagem de seu próprio Filho Jesus. Deus deseja forjar o caráter de Jesus Cristo em nossa vida, a fim de que manifestemos em nosso próprio ser a sua imagem. Então, pelo que estudamos desse texto, fica bem claro que ele não está dizendo que tudo o que acontece conosco contribui para o nosso sucesso ou bem-estar pessoal. De fato, o que o texto está afirmando é que tudo o que acontece na nossa vida, mesmo fatos e acontecimentos que nós consideramos desagradáveis, no final, eles colaboram para que o propósito de Deus, de que nós sejamos conformados à imagem de Cristo, seja realizado em nossa vida. Então, não é o nosso sucesso ou o nosso bem-estar pessoal que está em foco aqui nesse texto, mas sim a conformidade à imagem de Cristo. Tudo o que acontece em nossa vida, sejam coisas boas ou ruins, no final contribuem para que o caráter de Cristo seja moldado em nossa vida. Então, o que o texto de fato está dizendo é que tudo o que acontece na nossa vida, sejam coisas boas ou ruins, sejam coisas agradáveis ou desagradáveis do nosso ponto de vista, no final elas contribuem para que o caráter de Cristo seja moldado em nós. Para que isso ocorra, é necessário que muitas vezes nós sejamos quebrados, que nossas arestas sejam aparadas, que o nosso eu, orgulhoso e egoísta, se dobre diante da ação transformadora de Deus. Obrigado por ter assistido esse vídeo, mas eu quero te convidar a participar com perguntas e sugestões. Se inscreva no canal e aguarde o nosso próximo vídeo sobre: é isso mesmo que o texto diz?